Olá amigos, tudo bem? Tudo na paz mais uma vez? Pois é, estamos aqui, como vocês já sabem, para a nossa série Os Mistérios, Os Mistérios do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Está preparado? Está ligado aí? Então vamos lá. Olha, capítulo 3 de Apocalipse fala sobre 3 igrejas. E nós sabemos que essas igrejas, só relembrando um pouco do que eu falei ontem, da outra vez, essas igrejas, elas são períodos na história da humanidade. São períodos na história da humanidade, do povo de Deus. E mostra aqui que Deus, ele é fiel para com a sua palavra, que ele guarda o seu povo fiel, ele prepara um povo para a sua breve volta. Então vamos lá. A primeira é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a primeira igreja do capítulo 3 e nós vamos ler aqui os versículos 2 e 4, que dizem assim para nós: Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Verso 4 diz: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disso. A igreja de Sardes, ela corresponde ao período na história que vai do ano 517 ao ano de 1978. Aliás, 1798. Corresponde ao final ali do período da supremacia papal e também da Idade Média. Nessa época também, por isso que fala de testemunhos fiéis aqui, se destacam homens como Knox, como Martinho Lutero, como Calvino, homens que foram fiéis à palavra do Senhor, que estudando a palavra do Senhor, viram que a igreja estava errada e que eles não poderiam deixar ou se deixar levar por esse erro de doutrina. Nós vimos no estudo passado, no capítulo passado, que as igrejas elas estavam se afastando de Deus. E aqui continua a igreja se afastando de Deus, mas existiram e sempre existiu em toda a história da humanidade pessoas que eram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Homens e mulheres que não se compravam e que nem se vendiam, que eram fiéis por dentro e por fora ao Senhor e que não se venderam. Esses homens, como eu falei, Knox, Calvino, Martinho Lutero, foram esses homens. E esse período foi registrado aqui também. A segunda igreja é a igreja de Filadélfia. Eu gostaria de ler com vocês os versículos 8, 9 e 10, que diz assim: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse período aqui da história, ele vai do ano de 1798, quando termina a supremacia papal, e vai até o período de 1844. Esse período aqui terminou justamente com as pessoas voltando. Esse período aqui caracteriza com as pessoas voltando ainda mais para o estudo da palavra de Deus, porque mesmo os protestantes, eles tinham abandonado a palavra de Deus, e infelizmente muitos têm abandonado a palavra de Deus, mas nesse momento aqui eles voltaram, principalmente para a profecia das 2300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel capítulo 8, verso 14, e eles voltaram, e eles acharam que Jesus, e eles tiveram um profundo senso na sua mente e no seu coração de que Jesus iria voltar em 1844, ou próximo ali a 1844. E eles voltaram-se para o estudo, porque lá em Mateus capítulo 24, verso 29, fala que as estrelas cairiam do firmamento, que a lua ficaria vermelha como sangue, e que o sol se escureceria, que ficaria o mundo escuro. Essas coisas aconteceram no ano de 1833 e também no ano de 1884, né? Aproximadamente ali.
E as pessoas agora elas começaram a ver, aliás, 1700, viu? 1700. E as pessoas começaram a ver ali, elas começaram a estudar agora, e elas disseram, não, Jesus está muito perto de voltar, e nós temos que voltar para a Bíblia. Essas pessoas voltaram para a Bíblia e acharam que Jesus iria voltar em 1844. Infelizmente, Jesus não voltou naquela data que eles achavam que era, que eles marcaram, e houve um grande desapontamento. Então, isso aconteceu no período da igreja de Filadélfia. No período da igreja de Filadélfia. E agora nós entramos na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que corresponde ao período, ao ano de 1844 e vai até a volta de Jesus. Então esse é o período que corresponde a nós hoje, e por isso eu gostaria de ler com você, que você prestasse bastante atenção nesse texto aqui. O texto diz o seguinte para nós, capítulo 3, versículo 15, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, dizem assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois é, este é o período que corresponde a cada um de nós hoje. Nós vivemos justamente nesse período. Meu amigo, minha amiga, você está quente? Aliás, você está fria? Ou será que você está morno? Você está frio ou será que você está morno? Infelizmente, o que eu tenho visto aí é, infelizmente, as pessoas mornas. As pessoas que não têm mais vibração para estudar a palavra de Deus. As pessoas que têm abandonado a palavra de Deus para viverem de acordo com a sua própria vontade. Embora andem com a Bíblia na mão, mas não têm vibração, não tem o Espírito Santo junto com elas, não estudam verdadeiramente a Bíblia, mas vivem simplesmente indo a um culto ou a uma celebração, simplesmente vão lá para ouvir, mas elas em casa não são verdadeiras discípulos de Cristo que buscam ao Senhor Jesus. E, infelizmente, o mundo religioso, o mundo cristão, eles têm cada vez mais se afastado de Deus, embora estejam com a Bíblia nas mãos. Têm aceitado doutrinas que na realidade não são doutrinas da Bíblia, não é as doutrinas de Deus, mas têm trocado as doutrinas de Deus pelas tradições dos homens. Muitos e muitos têm feito isso. E é por isso que eu te convido, meu amigo e minha amiga, você que é sincero e sincera de coração, se volte para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Porque como diz o capítulo 3, versículo 11, é a promessa do Senhor: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós não sabemos o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus, mas sabemos que em breve Ele voltará. E Ele voltará no nosso tempo, porque não existe uma oitava igreja. A igreja é esta. Então, meu amigo, guarde essa promessa no coração e estude a Bíblia como se você estivesse à busca de uma pedra preciosa. Estude a Bíblia como se você tivesse com grande sede e fosse ao pote para saciar a sua sede. Sacie a sua sede e a sua justiça da palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu repito mais uma vez a promessa do Senhor para mim e para você. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Beleza? Fica na paz. Que Deus ele possa te guardar. Em nome de Jesus. Valeu.